Olá, nono ano, tudo bem? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Então, hoje nós vamos falar um pouco mais, né? Então, a gente vai conhecer aqui, já que a gente fez o exercício na semana passada, então vamos falar um pouquinho mais desse quadro natural, dessas características básicas da Ásia. Então, daquela formação, relevo, clima, vegetação que compõem fisicamente a Ásia, tá bom? Então, no nosso livro, né, o livro 3, capítulo 18, o primeiro tema abordado sobre o quadro natural da Ásia é a questão do relevo. Então, assim, com relação ao relevo asiático, conforme a gente tem aqui nesse mapa que está no livro de vocês, né, na página 95, tá? Então é o mapinha que está lá no livro de vocês. Então a gente consegue perceber várias questões aqui sobre o relevo asiático. Então a gente pode perceber que há uma grande presença ali de planícies, planaltos, e principalmente um predomínio ali, né, dos planaltos, principalmente quando a gente olha essas partes mais interior aqui, o Himalaia que se destaca muito bem, né? Então, por ser não uma região planáltica, mas um dobramento moderno, e também aqui os montes Urais que vão fazer essa barreira física ali com a Europa. Então a gente tem aqui no relevo asiático, né, muitas informações. Primeiro que é um relevo que possui naturalmente muitas áreas assim elevadas, a gente consegue perceber ainda uma boa atividade do interior, né, do nosso planeta, essa dinâmica das tectônicas, de placas, então a gente consegue perceber essa movimentação de convergência, divergência, né, essa questão da incidência de vulcanismo, só analisando como esses fatores naturais vão acabar influenciando demais aí na vida da população asiática, né? Primeiro a gente fala ali dos montes Urais que vão funcionar ali como uma barreira física, né, fazendo um limite, uma fronteira entre o continente europeu e o continente asiático, né, dentro dessa placa euroasiática, tá? Então os montes Urais marcam ali até essa ilha, né, de Nova Zembla, cada nome novo, na ilha de Nova Zembla, que marca aqui bem esse limite territorial, tá bom? Então, seguindo aqui, né, a gente consegue perceber, sem dúvidas, que a área de maior elevação é, sem dúvidas, aqui essa cadeia de montanhas do Himalaia, que tem o Everest ali como o pico mais alto, né, chegando a medir 8.848 metros, que mostra, né, pra gente, melhor, relembra pra gente que aqui existe o choque da placa euroasiática, tá, com a placa indo-australiana. Então aqui a Índia, né, o choque da Índia com essa parte asiática. Então, se a gente está falando do choque de placas tectônicas, então a gente tem essa formação, essa orogenia, né, que vai haver ali o choque, essas placas, elas, como elas têm uma pressão muito parecida, então elas vão acabar o que? Se erguendo. Então é uma região sim de atividade sísmica constante. Então a gente pode dizer ali que essa parte do relevo ela ainda está em construção. Então, quando a gente fala dessa parte de tectônicas, parece até que a gente voltou no sexto ano, né, falando dessa parte mais física. Mas é para a gente entender essa dinâmica do relevo. Então, ali a gente tem, sim, ainda essa formação. Então, por isso que os abalos sísmicos na região são constantes e a gente consegue perceber esse dobramento, né, esse dobramento moderno, tá? Então, no moderno, porque aí dessa formação ainda do Cenozoico, tá? Então está acontecendo ainda, então é novo, então ainda está em formação e sofreu pouca ação ali dos agentes externos do relevo, como o intemperismo, temperatura, os animais, os seres humanos, tá? A água. Então ainda tá, então como ainda está em formação, ainda não sofreu quase desgaste algum, tá? Então isso vai interferir aqui nessa região. Outra parte aqui que a gente não pode esquecer de destacar aqui no relevo, né, que nessa parte leste, digamos aqui, quando a gente pega
os litorais, principalmente o Japão, que é bem icônico, né, que toda essa área banhada pelo Pacífico, a gente não pode esquecer que a gente está falando ali daquela região do Anel de Fogo do Pacífico, ou Círculo de Fogo do Pacífico, que toda essa região é uma área de encontro de placa tectônica, encontro da placa asiática com a placa que sustenta ali o Oceano Pacífico. Então é uma região sim de muita incidência ali de vulcanismo, de terremotos, de formação inclusive de ilhas vulcânicas, e o Japão se destaca muito bem por isso, porque está ali, né, basicamente no encontro ali de três placas tectônicas, então tem realmente essa ocorrência ali de vulcanismo, terremotos que alcançam, né, altos como é que fala? Altos abalos, né? Então, dentro da escala Richter, terremotos que chegam ali a 9, numa escala que vai de 0 a 10. Então, a gente tem realmente aí esse relevo que vai interferir na dinâmica da população, principalmente porque a população ela vai ter que se adaptar realmente a essas questões do relevo, tá bom? Como, por exemplo, uma região de terremotos, de vulcanismo, a população acaba tendo que se adaptar, porque vai, não às vezes, vamos dizer assim, um vulcão não é sempre que está em erupção, mas tem que ficar realmente avaliando, estudando, identificando, para que a população consiga se retirar com segurança, né? A questão também dos terremotos, muitas populações ali, elas são adaptadas às suas construções, eles investem em tecnologias para poder realmente haver uma segurança para a população, tá? Então, só para a gente entender um pouquinho como essa parte natural, ela vai influenciar diretamente no modo de vida da população, tá? Então, a gente tem realmente aí essa movimentação das placas tectônicas que vão marcar bem aí, tá? Essa parte da formação do relevo asiático. Já quando a gente fala, né, assim, falei bastante aí do Planalto, já falei dessa parte de dobramentos modernos, e a gente fala um pouquinho assim das planícies. E aí a gente tem que destacar aqui, né, a planície da Sibéria, que sem dúvidas ele é uma das áreas que vai acabar se destacando. A gente percebe aqui, tá, que na própria Sibéria a gente tem essa área de planície, que é essa área mais em verde, e essa área planáltica, tá? Que ela vai ganhar assim um grande destaque, né, Sibéria, que aqui no Brasil ficou famosa até por conta de um comercial que teve de uma distribuidora de comunicação. Então, nós tivemos ali a Sibéria que ganha um grande destaque justamente mais pela sua questão climática, tá, gente? Porque como a gente pode perceber, as terras asiáticas, elas chegam em altas latitudes, né? Então, elas chegam próximo aqui a essa região do Círculo Polar Ártico. Então, elas acabam Círculo Polar Ártico. Então, acaba entrando nessa área. Então, acaba tendo um clima bem, como é que eu vou falar, bem intenso, né? Então, tá sujeito ali a essa influência das chegadas de massas polares, né? Então, ela se destaca realmente pela rigidez climática, tá? Então, a gente tem, e também pelo tamanho, né, gente? Vocês podem observar que ela vem basicamente aqui dessa parte que já caminha próximo aqui para essa parte do Estreito de Bering e até chegar aqui nos Montes Urais. Então, o seu tamanho, né, se destaca, a Sibéria, né? Então, assim, bem por essa parte aqui de Planalto e também pelas áreas de planície. E a gente consegue perceber também, tá, gente, que essas áreas de planície, elas também estão relacionadas bem próximas às áreas litorâneas, tá bom? Áreas drenadas também por hidrografia, que aí a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá bom? Já as depressões aqui, elas vão ser marcadas ali pelo Mar Cáspio, pelo Mar de Aral e pelo Mar Morto, tá? Que vão fazer aqui essa fronteira também aqui com essa parte da Europa, tá bom? Então, a gente tem aqui, basicamente, né, mais umas limitações, e aí tem ali essa presença do mar, né, o Mar Morto, que a gente sabe que está nessa
bem abaixo do nível do mar, né? Então ele acaba se destacando por isso. E o mar geral, gente, ele ganha um grande destaque, a gente vai ver depois nessa parte de hidrografia, eita, muito R. Justamente por ser uma região que está passando por um assoreamento. Antes era um grande mar, realmente as pessoas tinham muitas vilas de pescadores, e hoje, com o desvio de água para irrigação, né, então a gente tem realmente um problema da chegada de água de alimentação nesse mar que está secando, tá bom? Mas a gente vê isso um pouquinho mais específico depois. Mas para a gente entender ali essa parte de relevo que compõe aí essa região asiática, tá bom? Então já falei aqui da questão falei das planícies, falei dos planaltos, falei das depressões e falei dos dobramentos modernos. Então, basicamente, né, a gente fecha aqui esse quadro do relevo asiático, que é bem variado, tá bom? Então, vamos seguir aqui adiante para o nosso próximo tema, e nós vamos falar sobre o clima asiático, tá? Então, aqui também é um mapinha do livro de vocês. Esse mapinha ele já está na página seguinte, na página 96, tá bom? E agora, né, nesses climas, a gente consegue perceber uma grande variedade climática. A gente identifica aqui nesse mapinha do livro de vocês, como eu falei, 8, né, tipos climáticos. Então a gente consegue fazer algumas análises sobre eles. E a gente consegue perceber também, né, a influência dos fatores climáticos. Primeiro, que a gente tem aí a Ásia como uma grande massa continental, né? Então tem uma grande extensão longitudinal, né? Então basicamente assim na direção norte-sul e também de leste a oeste. Então a gente tem aí, né, a questão das latitudes, né? Então tem terras que ficam aqui, como por exemplo o clima equatorial, porque fica nessa região entre o Equador e o Trópico de Câncer, então tá ali sob a influência da tropicalidade, né, que tem uma maior incidência de radiação solar. Então é um clima que tende a ser mais quente, mais úmido, porque tem uma grande quantidade de evaporação. Depois a gente tem os climas que se concentram nessa faixa entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, né? De uma forma geral, a gente tem aqui, né, uma estação mais marcada, a gente tem uma variação ao longo do ano bem mais intensa. Agora a gente consegue observar também que tem, né, por exemplo, aqui o 8, que é o clima de montanha, que é aquela região ali do Everest, da Cordilheira do Himalaia. Então é uma região muito alta. Então a gente sabe que o relevo, apesar dele se encontrar aqui, né, nessa região próxima ainda ao trópico, é uma região que tem, né, uma altitude muito elevada, 8.888 metros, 8.848 metros de altitude, o ponto mais elevado. Então a gente vai ter realmente aí, conforme a gente vai subindo, né, nessa altitude, uma variação do clima, até chegar um clima de montanha que tenha neve constante, né? Então essa neve, independente da época do ano, a gente vai ter sim a concentração de neve. Durante o verão um pouco menos, durante o inverno a gente vai ter um acúmulo maior de neve nesses topos, tá bom? Então a gente tem aí realmente o clima de montanha, mesmo próximo da região do trópico. Agora, existem também alguns outros fatores que vão ser um pouco determinantes, tá? Aqui a gente vai ter a ocorrência de climas desérticos, né? A gente consegue perceber que tem tanto o clima desértico, tanto nessa região aqui, né, do Oriente Médio, que tem proximidade ali ao oceano, mas tem também aqui o clima desértico que fica nessa região aqui mais de interior do continente. Então, a gente vai ter ali o clima que vai ter uma ação continental. Então, está no meio do continente, então está mais distante das massas de água, né, nas grandes massas de água que ajudam a regular a temperatura. Então, nesses climas aqui, a gente vai ter sim uma boa amplitude térmica. O que é a amplitude térmica? É a variação da temperatura durante o dia, né, da temperatura mais alta e da temperatura mais baixa,
tá? Do dia. Então a gente faz essa média, variou quanto? 10 graus, 20 graus, tá? Principalmente nessas regiões desérticas, essa amplitude térmica ela é bem mais intensa. Então o clima vai sofrer essa ação da continentalidade, tá? E aí, quando a gente tem aqui o clima, por exemplo, cadê tropical? Não, clima temperado, né? Ele divide aqui em continental e mediterrâneo, tá? Mas o próprio temperado, de uma forma geral, quando a gente tem aqui o nordeste aqui da China, a gente pega esse pedaço aqui do Japão, a gente tem sim um clima temperado, mas ele durante o verão ele vai ser muito úmido, tá? Porque ele tem aqui sim essa proximidade ao litoral. Então, tropical, tropical e litorâneo. Já aqui no interior, aí sim ele está distante dessa massa de água, então a gente vai ter sim o clima continental, temperado continental, que vai ser mais seco, tá? E vai ter realmente essa amplitude térmica bem maior, tá? Porque não vai ter massa de água ali para ajudar a regular a temperatura. E os climas litorâneos, eles têm uma amplitude térmica menor, porque as massas de água, que são os oceanos, eles demoram o verão inteiro se aquecendo, e durante o inverno ele passa o inverno inteiro se desaquecendo, digamos assim, né? Perdendo esse calor. Então isso ajuda a regular um pouco a temperatura dessas áreas litorâneas, tá? Então é importante a gente lembrar disso. Já, por exemplo, cadê que eu ia falar para vocês aqui, que ele classifica o 6 aqui, o Mediterrâneo. Estranho, né? Porque a gente está um pouquinho distante aqui da região mediterrânea. Mas qual é realmente essa característica? O que marca bem aí o clima mediterrâneo? O que vai marcar esse clima é que ele vai ter uma inversão ali na sua disponibilidade de água, digamos assim. Que no verão, ao invés de ele ser mais úmido, que seria o normal, porque tem uma maior quantidade de evaporação, mas aí vai ter uma influência até mesmo vamos dizer, de correntes marítimas, enfim, que vai fazer com que ele seja mais seco durante o verão e vai ter uma maior precipitação durante o inverno, tá? Então isso acaba sendo invertido, tá? Então é importante a gente ficar bem atento aí, porque o clima mediterrâneo, de uma forma geral, ele se destaca com relação aos outros, justamente por isso, que a maior parte dos climas, eles são úmidos durante o verão e mais secos durante o inverno. Já o clima mediterrâneo, ele inverte isso. Ele é mais seco durante o verão e mais úmido durante o inverno, mas mesmo assim a taxa de precipitação, ela acaba sendo bem mais baixa, tá bom? E seguindo, deixa eu ver se eu esqueci de falar de alguma coisa, desértico, que a gente sabe que tem realmente pouca disponibilidade de água. O clima aqui, né, número 7, o clima polar, tá, gente? Que vai ser, vai ter aí um inverno bem mais longo, então as áreas congeladas, os rios dessa região vão ficar congelados boa parte do ano, tá? E as temperaturas vão ficar bem baixas a maior parte do ano, tá? Então a gente tem aí o clima polar que se destaca realmente porque se estende aqui, né, por essa região próxima ali ao polo, tá? Tá dentro já desse círculo polar ártico, tá? Então a gente já tem um verão mais curto aqui nessa região. E eu acho que eu esqueci de falar de uma coisa. O clima de monções, que aí a gente já fala especificamente sobre ele, né? Então eu já reservei aqui uma outra imagem que tem no livro de vocês. Deixa eu analisar aqui qual é a página 97, que vai mostrar para a gente essa dinâmica das monções que vão ser divididas em monções de inverno e monções de verão. Então a monção de inverno, né, vamos lembrar, o ar ele sempre vai se deslocar da área de alta pressão para a área de baixa pressão, tá? Então essa questão da alta para baixa pressão, ela vai se inverter de acordo aí com a estação do ano, como vocês perceberam. Então durante, né, o inverno, a gente tem realmente o que? Uma maior, né, como é que eu vou falar? A gente tem uma intensificação aqui desse ar continental, então essa massa de ar frio, essa massa de ar seco, né, então ela vai se deslocar daqui, da área, tá,
da região da cordilheira aqui, como vocês podem ver, aqui dessa região do norte aqui, né, da China, do Himalaia, e desculpa, Himalaia tá mais embaixo aqui, tá? Das áreas aqui da Mongólia, que recebem, né, essa continentalidade, essa massa de ar frio e vai se deslocar na direção do Pacífico. Já no verão, isso vai se inverter, porque a gente vai ter realmente o quê? Um aquecimento aqui dessa região do Pacífico, que aí sim já passou aí tanto do Pacífico como aqui também do Índico, né, que vai passar ali, se resfriou durante o inverno, então ela começa a ser aquecida, e aí tem o verão, basicamente, né, a radiação solar atuando, tem uma grande concentração de evaporação, e o ar se desloca dessa área que está mais fria, né, que é aqui essa região oceânica, para a região do continente que vai estar mais aquecida. Lembrando que a massa continental ela acaba se aquecendo, né, mais rápido do que essa região aqui oceânica. Então vai ter um grande volume de evaporação nessa área mais fria e vai se deslocar toda essa área, toda essa evaporação, né, toda essa umidade na direção do continente. Então a gente vai ter chuvas torrenciais, né, em toda essa região aqui da Índia, da China, do Japão, tá? Essa parte aqui também sul, né, da Ásia, que vão ter realmente aí, vamos dizer, alguns incômodos com relação a esse grande volume de chuva, tá? Mas eles já estão adaptados a esse volume de chuva e já tem até uma dinâmica aí com relação ao aproveitamento dessa dinâmica, tá? Então, aqui fechamos essa parte climática, falando aqui da dinâmica das monções de inverno e monções de verão, que eu também já expliquei na parte que eu já postei para vocês, que foi a parte de exercícios, tá bom? E aí qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, podem perguntar, lembrando lá pela Escola Web que eu recebo uma notificação e aí respondo vocês, tá bom? Então finalizo por aqui e aí depois nós damos continuidade aí, tá bom? Então um abraço para vocês, bons estudos e até o próximo vídeo.